Graça e paz de Cristo, tudo bem? Passando aqui para te desejar boas-vindas a mais um encontro nosso, a mais uma aula do nosso curso de maturidade cristã. Você é muito bem-vindo para estar conosco nesse momento. Já vai separando aí a sua caneta, a sua agenda e a sua Bíblia, né? Isso aí é o ABC que a gente tem falado, agenda, Bíblia e caneta. E vem com a gente para a gente poder estudar um pouquinho mais a Palavra de Deus, buscando encontrar nela a direção para algumas áreas da nossa vida. Já falamos sobre a vontade de Deus, sobre a vida do discípulo, já falamos sobre a vida do discípulo, bem como a vida de oração ou a vida de leitura da palavra. E hoje eu quero conversar com você a vida do discípulo de Jesus, juntamente com o relacionamento com o próximo, com o amor ao próximo, a sua vida do discípulo de Jesus com a vida do outro. Qual é o equilíbrio que a gente pode encontrar aí no meio desta informação, desta palavra nessa tarde. Deus te abençoe e vem com a gente. Hoje eu quero começar o nosso momento junto, deixando com você um videozinho que vai traduzir boa parte do que a gente vai conversar. Esse relacionamento com o outro, o ato da gente acreditar no outro, da gente se permitir e ainda ver os frutos disso tudo, que na verdade é um princípio do Evangelho. Fica comigo, pega esse trechozinho, Deus te abençoe.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีMesmo no meio de um mundo caído, mesmo no meio de um mundo completamente assolado pelo mal,
como a própria Bíblia ensina, o mundo jaz do maligno, mas esse vídeo aí retrata que ainda vale a pena a gente lutar por um ideal, que ainda vale a pena a gente lutar por relacionamentos saudáveis, de que vale a pena a gente lutar pelo outro, por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais bíblica, vivendo as experiências do amor de Cristo nas bases dos nossos relacionamentos pessoais. Então, esse videozinho é só para dar um gostinho do que a gente vai conversar nesse momento. Você que está nos acompanhando em cada uma dessas aulas, nós já estamos na lição de número 5. Temos mais de 5 vídeos, porque algumas aulas tiveram mais do que uma apresentação. Porém, nós estamos na lição de número 5. Então, se você tem a sua apostila, abra lá no capítulo 5. Se você ainda não tem ela, você pode entrar no link da descrição desse vídeo. Eu vou deixar para você embaixo desse vídeo, tem 2 links ali. O primeiro link é onde você faz o download da apostila de maturidade cristã. Lá você já tem as 13 lições, os 13 assuntos para você iniciar na sua caminhada cristã. Seja você que está iniciando agora seu relacionamento com Jesus, está começando a caminhar agora com a igreja, seja a nossa igreja ou qualquer outra igreja ao redor da sua casa. O que importa para a gente é que você tenha maturidade, tenha um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não importa placa denominacional, não importa o tempo que você tem de frequência dentro de uma igreja, que na realidade importa dentro do Evangelho de Jesus é o quanto de intensidade você se predispõe a viver aquilo que Jesus quer para a sua vida. Por isso, eu desafio a você verdadeiramente a baixar essa apostila e a buscar viver esses relacionamentos, viver cada capítulo desse na sua vida. A vida de oração tem um fator primordial para te orientar desde a sua primeira caminhada até as outras caminhadas que são um pouco mais intensas, como a vida de leitura bíblica, que começa apenas com leituras superficiais e Deus vai moldando o teu coração até o momento que você se apaixona por este livro, e aí é um início, um start de uma caminhada com Cristo. Agora, se por outro lado você é alguém que já está há anos dentro da igreja, seja da nossa igreja, Bíblico Carmo, ou outras igrejas ao redor do Brasil, eu quero te fazer um convite. Não viva na mediocridade, Mediocridade é aquele que vive na média, aquele que vive fazendo aquilo que os outros fazem, esperando resultados diferentes. Não. Busque algo além, busque uma intimidade com Deus além, faça algo que você nunca fez, se entregue de uma forma muito mais intensa a Deus, a sua palavra e ao relacionamento com Ele através da vida de oração, e você vai experimentar algo de Deus muito maior do que a sua experiência de fé já te proporcionou até este momento. Eu sempre tenho dito em inúmeras palavras, o relacionamento com Deus vai muito além da nossa experiência religiosa. Muito além. Servir a Deus vai muito além do que servir uma igreja local. E também, servir a Deus tem um papel muito próximo com a vida do outro. E é exatamente isso que a gente quer conversar nesse momento com você. Eu quero que você entenda que na sua caminhada de conhecimento de Deus, quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você se entrega a Deus, mais você vai se entregar ao outro. E Deus tem a sua forma, de tratar, de nos ensinar isso, porque na verdade Deus realmente deseja que você faça isso, que você viva isso, porque é a forma como Deus se revela ao outro. Foi a forma que eu e você conhecemos a Deus, através do outro. Então, o outro tem um papel fundamental na nossa vida. Primeiro, porque a gente não se enxerga na nossa individualidade, Isso, na verdade, é diabólico. Isso é algo que Satanás
traz para nós, Ele que coloca isso diante de nós, é fazer você se enxergar na individualidade, na sua particularidade. E na verdade, o Evangelho ele tem um caminho contrário a isso. Na verdade, o Evangelho faz com que a gente se enxergue na coletividade, na vida comunal, né? Esse sentimento de comunhão. É isso que o Evangelho nos ensina. Se você parar para perceber um pouquinho e lembrar lá de Adão e Eva, quando os dois pecam, a primeira coisa que eles percebem é que estavam nus. E isso causa um afastamento deles de Deus, porque sentiram vergonha de Deus. Então, o pecado entrou na vida deles e logo em seguida eles se enxergaram na individualidade. Eles se sentiram afastados de Deus, com vergonha de Deus. Então, entenda isso. Se porventura no teu coração aí tem um sentimento de individualidade, tem um sentimento de particularidade, você não quer se relacionar, você não quer se envolver com as pessoas, você quer se afastar delas, você pretende ficar trancado no seu mundo, na sua caverna. Olha, dois caminhos eu posso te dizer como pastor. Primeiro, você pode sim estar vivendo aí alguns momentos de dores emocionais, um momento talvez de você procurar ajuda, procurar uma orientação profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Isso já aconteceu comigo, né? Aqueles momentos que a gente quer se afastar de pessoas. Esse é o primeiro ponto. Agora, mais importante ainda, o segundo, eu quero que você entenda que não se permitir, não se envolver, não se doar, não se aproximar de pessoas também pode ser um sinal, um indício do pecado realmente. Porque a partir do momento que a gente não se predispõe a sentir a dor do outro, que a gente não se predispõe a se colocar no lugar do outro, que a gente não se predispõe a ajudar o outro, seja da forma como for, aí é um sinal de que a gente não está vivendo aquilo que Jesus pediu para nós. Pediu para que fizéssemos, para que vivêssemos. E aí eu quero te convidar a você abrir sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 13, verso de 1 a 15. Eu quero deixar alguns versos com você, versos esses de suma importância, um texto completamente complexo de entender, porque como pode o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, se sujeitar a lavar os pés dos seus discípulos. E aí quando alguém se recusa a lavar os pés dele, de Jesus, ele fala: se você não me permitir que eu lave os teus pés, você não tem parte comigo. Então Jesus já dá um exemplo maioral para a gente do que é servir a Deus, é servir ao próximo. O texto de João, capítulo 13, verso de 1 a 15, diz assim, acompanha a leitura comigo aí na sua Bíblia. Se você não tem prática, eu vou te lembrar mais uma vez, porque a gente já conversou nesse ponto, quando a gente falou da lição número 2, que é sobre estudar a Bíblia, né? Crie o hábito de anotar, crie o hábito de... eu particularmente tenho o hábito de sublinhar, anotar os pontos mais pertinentes, aquilo que me chama mais atenção no texto. Então, leia esse texto agora com a mesma disposição, com o mesmo sentimento, com a mesma orientação, né? Leia ele de tal forma e quantas vezes for necessário, até o momento que você conseguir ver detalhes dentro do texto, além do que as linhas proporcionam para a gente. Lembra daquela frase que eu sempre compartilho com vocês? Olhe para o texto desconfiado que tem coisa que a gente ainda não percebeu, ok? Vamos lá? João capítulo 13, verso de 1 a 15, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e sabendo este que o Pai a tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus,
levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, você vai compreendê-lo depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os meus pés. Com um sentimento, de queria passar uma humildade a Jesus, como se Jesus fosse completamente superior a ele e não pudesse se sujeitar a isso. Ou, particularmente, a gente pode parar para pensar também, como se fizer isso é um sentimento de humilhação. E Jesus deixa algumas lições para a gente e continua no texto. Verso 7, Jesus respondeu: o que eu faço você não sabe agora, você vai compreender depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Então responde Jesus: se eu não te lavar os pés, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí já mostra para Pedro que a situação era um pouco diferente. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não lava então somente os meus pés, mas então lavem as minhas mãos, a cabeça. Verso 10, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vocês estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Verso 12 diz assim: depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou: compreendeis o que eu fiz? Verso 13: vós me chamais o mestre e o senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, agora, se eu, sendo o senhor e sendo o mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo. Olha as palavras de Jesus. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façai vós também. Um pensamento que você tem que ter em mente quando a gente olha esse texto é de que no livro de Lucas, capítulo 22, momentos antes desse texto, os discípulos estavam disputando quem seria o maior no meio deles. Talvez pelas experiências, talvez pelos feitos, talvez pelos milagres, talvez pela forma como foram usados até aquele momento, ou pelos seus olhos, ou pelo aquilo que os seus olhos viram, ou suas mãos realizaram. O fato é que os discípulos, mesmo diante de Jesus, estavam com o sentimento de que havia diferença entre eles. Bom, é óbvio que Jesus não ia deixar isso passar, mesmo na mesa da comunhão, na ceia, um sermão, talvez ali um sermão de despedida, talvez um dos últimos momentos dos discípulos com Jesus, o nosso mestre deixa a sua marca falando sobre o ato de humildade. Humildade por quê, pastor? Porque aquela região era uma região empoeirada, e todo mundo sabe disso, não tinha asfalto como nós temos hoje, e isso fazia com que eles tivessem uma cultura de que quando chegassem na casa de alguém, eles tinham que lavar os pés, limpar os seus pés. E geralmente essa tarefa era para as pessoas mais humildes, por servos mais humildes. Não era para qualquer pessoa. Ela tinha que ter um nível de rebaixamento social um pouco considerável naquele contexto. E aí, Jesus ele entra na história para mudar, talvez, essa convicção, essa consciência nossa aí. Ele ensina para os seus de que deveriam lavar os pés uns dos outros. E ele começa fazendo, nos ensinando o que é servidão, o que é ser o maior no reino de Deus, o que é viver a sua experiência aqui terrena. Bom,
É um texto muito complexo, tem muita coisa por detrás dessas palavras, dessas letras, mas um texto que eu quero chamar a atenção para cada um de vocês é quando o apóstolo Paulo refere-se a si mesmo como ministro. Em algumas vezes, ainda nas suas cartas paulinas, você vai observar o apóstolo Paulo dizendo que ele era ministro do Evangelho, né? E talvez quando a gente olha a palavra ministro do Evangelho, a gente já imagina um Valdomiro Santiago, a gente já imagina, né, um R.R. Soares, a gente imagina tantos pregadores e teólogos televisivos da mídia por aí, né? E aí que a gente se engana, né? Porque o apóstolo Paulo ele tinha uma convicção de ministro muito diferente do contexto atual que nós estamos vivendo. Por quê? E é aqui que a gente encaixa esses dois elos dessa corrente. O apóstolo Paulo, quando ele usa a palavra ministro, no grego a palavra é ministros. E a palavra ministros, ela era também usada para o escravo de segunda categoria que ficava na parte de baixo do navio, remando e conduzindo quem estava na parte de cima. Se porventura esse navio sofresse uma colisão com uma rocha ou qualquer outra coisa e viesse a iniciar um naufrágio, a começar a afundar, aquele escravo que estava lá embaixo, ele não poderia abandonar o posto. Ele tinha que lutar até o final, remando para ver se algumas pessoas pudessem se salvar. E aí o apóstolo, ele faz uma analogia. Eu sou ministro do Evangelho. Eu sou um mártir, eu sou um servo, eu sou um escravo de Jesus, eu tenho prazer de ser servo de Jesus, eu tenho prazer de servir uns aos outros, eu tenho prazer de levar o Evangelho adiante. E talvez ele entendeu muito bem isso com esse texto de Jesus no livro de João, quando retrata esse sentimento com o outro, de viver para o outro, desse sentimento de humildade, de se colocar um pé de igualdade ou sempre se colocar menor do que os outros, não ter uma autoestima acerca de você, o ego, combatendo aí tantas coisas que pairavam no coração dos discípulos, mas não devem pairar em nossos corações. Por isso que quando a gente fala do relacionamento desse discípulo de Jesus com o outro, é uma das peças fundamentais para a gente crescer no relacionamento com Jesus, para a gente galgar um nível de maturidade cristã que nos tragam frutos e frutos bons, que nos tragam frutos verdadeiros sobre a nossa caminhada cristã. E eu quero dividir isso e mais um pouquinho ainda com vocês. Um dos pontos que a gente gostaria que você entendesse nessa noite é a importância do relacionamento humano, a importância de um relacionamento saudável. E, na verdade, qual é a relação desse relacionamento com a vontade de Deus? Como a gente já disse, Deus salva outras pessoas através do seu divino poder, não tenha dúvida disso, através da sua graça, da sua bondade, mas o instrumento que ele usa são as pessoas. A própria palavra nos ensina como crerão se não há quem pregue. E como alguém vai se interessar pela pregação, pelo ensino, por compartilhar a palavra, se não se predispor a se relacionar? E aí, quando a gente fala de relacionamento e olha para o nosso contexto de sociedade, e cada dia mais relacionamentos frios, relacionamentos descartáveis, como um filósofo suíço já disse, né? Relacionamentos líquidos, aonde a gente está diluindo tudo, a gente está perdendo tudo. Isso é de suma importância. A gente tem que conversar, então, sobre qual é o papel do discípulo de Jesus com o relacionamento com o outro. E isso é o que a gente deseja que você entenda nessa noite, nesse curso, nesse momento. Aliás, se você parar para perceber, você vai olhar dois detalhes. Primeiro é que desde os primórdios da criação, desde o Éden, você já vê dois irmãos em pé de guerra, oriundo, né, provocado ali
com uma origem no pecado, mas de forma mais específica, a inveja, o orgulho, a indiferença, enxergar o outro em detrimento de mim e das nossas diferenças. Isso é um problemão, e o nome desses dois personagens, desses dois homens, era Caim e Abel. Quando Caim assassina seu irmão simplesmente por um sentimento de inveja, de diferença. Irmãos, isso não é diferente nos dias de hoje. Isso é algo que nós precisamos combater. Aliás, eu sempre tento, de alguma forma, incutir isso no coração das minhas próprias filhas, né? Uma com poucos anos de diferença da outra, uma com quase 8 anos, a outra ainda com 4 anos. E há aquela rixa, há aquela diferença, uma querendo chamar atenção, uma querendo ter um pouquinho mais de cuidado do que a outra. A gente tem que combater isso desde pequeno. Somos iguais, somos irmãos em Cristo, e colocar esse sentimento aflorando no coração delas, não só no delas, mas, como alguém já me disse, a gente deve ainda evangelizar os nossos próprios da fé, e a gente precisa dividir isso com você. Seja você que está nascendo na fé cristã e precisa entender que você tem que se relacionar e tem que ter um relacionamento saudável com o teu irmão, ou você que já está há anos e anos e anos na caminhada cristã e ainda não entendeu que vida cristã é amar o outro, que vida cristã é caminhar junto, é intimidade, é parceria, é alegria e sinceridade de coração, conforme o livro de Atos nos ensina. Essa era a marca da igreja primitiva. Depois de receber o Espírito Santo, eles partiam o pão com alegria e sinceridade de coração. E isso a cada dia mais é algo frágil da gente conversar. Isso a cada dia mais é algo aonde a gente não consegue tocar no âmago desse assunto. Quando, por exemplo, temos que tratar um problema de relacionamento dentro de uma igreja, e eu falo como pastor, a gente já vê logo cuidado, porque pode e aí a gente vê o mal, a gente vê uma semente brotando, germinando, porque a gente não combateu o mal, porque a gente não lembrou das palavras de Jesus. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e repreenda-o. Se ele te ouviu, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, aí tu tens o dever de levar à igreja, no caso, levar a consciência de todos, para que a gente consiga lidar com esse cenário e ajudar o irmão ou a irmã, as pessoas que estão com seus relacionamentos fragilizados. Agora, entenda uma coisa: você quer plantar uma semente do mal na sua família, você quer destruir aos poucos, começando pela base, a sua família, uma igreja, ou um relacionamento até mesmo dentro de uma empresa, dentro de uma qualquer forma de se organizar como sociedade, é você permitir que haja relacionamentos fragilizados, danificados, sentimento de inveja, orgulho, a indiferença, a individualidade. Pode ter certeza, aí começa uma grande destruição. Porque, na verdade, eu cheguei a dividir isso com vocês ainda num post recente no Facebook. A gente dá o que a gente tem, a gente dá ao outro aquilo que está dentro de nós. Por isso que eu disse que relacionamento é uma arte, e é uma arte, porque você não sabe o que está dentro do coração das pessoas, você não sabe o que esperar das pessoas. Só que quando a gente olha para Jesus, Jesus quebra todos esses paradigmas, e mesmo sabendo quem Judas era, ele ainda passa uma grande lição. Isso para mim é derradeiro, isso para mim é um ponto final sobre esse assunto, porque Jesus nos ensina a nos permitir, em prol do Evangelho. E aí eu não quero aqui que você entenda que eu quero que você sofra, e você tem que sofrer, não. Mas uma parte disso é pedagógico, porque quando tentam contra nós, quando tentam contra você, mas você ainda tenta demonstrar o amor de Cristo, a forma como Cristo se importa com você, você está pregando o Evangelho a essa pessoa, você está ensinando o Evangelho a essas pessoas.
Por isso eu quero te desafiar, né? Busque muito discernimento de Deus, muita coragem, muita força, muita audácia, porque realmente não é fácil se permitir. Como pastor, eu sempre falo isso e faço questão de mencionar, a gente vive isso de uma forma muito intensa, porque a gente se relaciona com muitas pessoas e a gente não conhece o coração das pessoas, a gente só confia no poder de Jesus, a gente confia no poder do Evangelho e a gente confia na missão que Cristo confiou a nós. Agora, que nessa caminhada a gente se surpreende, sim, como você também vai se surpreender na sua caminhada de vida. Você não pode parar a sua caminhada de vida simplesmente porque na beira do caminho alguém atentou contra você, alguém proferiu palavras que te machucou, porque alguém, porventura, até arquitetou algo intencional contra você. Não, muito pelo contrário. Eu me recordo de um pai que foi ao julgamento do assassino do seu filho, e nos momentos antes do juiz proferir a sentença, aquele pai, ele abraça o assassino, que no caso seria condenado à prisão perpétua, e o perdoa. Olha, talvez aquilo ali seria símbolo de um homem de Deus, porque nenhum ser humano, em sã consciência, num pensamento racional, consegue se permitir a sentir empatia pelo outro que tirou a vida de si próprio, do seu próprio filho, tirou um pedaço dele, porque não matou só um filho, tirou um pedaço da vida dele. Eu não consigo nem pensar numa hipótese dessa, mas imagina, e é exatamente isso que Jesus quer nos ensinar. Jesus, ele se permite se entregar àqueles discípulos e a ensiná-los de tal modo, havendo dentro deles, ali no meio, um traidor, havendo no meio deles alguém que queria negá-lo, havendo no meio deles alguém que queria duvidar. Então entenda esses princípios, entenda esse caminho que Jesus quer dar para mim e para você. E um outro detalhe que eu quero deixar com você é: os 10 mandamentos, a palavra do nosso Deus para nós, os 4 princípios, né, as 4 primeiras leis diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Deus. Mas os outros 6 princípios, as outras 6 leis diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Irmãos, isso está intimamente ligado, intimamente ligado. É por isso que a igreja cristã, ela precisa exercitar a sua comunhão. Então, se você está iniciando na sua caminhada cristã, procure alguém que viva as mesmas experiências do que você. Algo que o Evangelho ainda ensina para a gente, quando a gente busca ter esses altares de maturidade cristã, é que a gente deve desenvolver uma atitude de humildade. É óbvio que a gente está lutando contra a nossa carne, contra o nosso pecado, contra a nossa origem adâmica, mas a gente não pode ignorar os princípios que Jesus deixa para mim e deixa para você. Contrário de humildade, alguém que é contrário a esse princípio é alguém soberbo, alguém orgulhoso, alguém que tem uma imagem de si muito maior do que as dos outros. Alguém que ensina isso pra gente é a mitologia grega. A gente precisa lembrar de um homem, um jovem chamado Narciso, daí a palavra narcisista, né? O Narciso era um jovem que se apaixonou pela própria imagem. Ele ficou admirado pela beleza que ele tinha. E isso fez com que ele vivesse a sua vida focado em si, e não nos outros, e não no seu próprio amor com a ninfa. A gente precisa entender isso porque existem entre nós muitas pessoas narcisistas, ou seja, se colocam acima de qualquer pessoa, se colocam acima do outro, tudo para essas pessoas é a sua vontade, o seu sonho, é ela e não o outro. Aí eu e você precisamos entender, porque a gente precisa combater isso em nossas vidas, esse narciso que existe dentro de nós. E eu não preciso te lembrar
que isso tem origem no pecado, que isso tem origem no Éden, que isso tem origem quando Lúcifer ele é expulso dos céus, porque tinha uma consciência de si maior do que Deus queria que ele tivesse. Por isso que ele leva consigo uma terça parte dos anjos e foi condenado a viver com essa distância de Deus, porque ele era alguém que se enxergava na sua individualidade diferente daqueles que estavam ao seu redor. Você precisa lembrar disso, porque a gente repete os mesmos comportamentos. Essa palavra humildade, a gente precisa colocá-la no devido lugar em nossas vidas, porque a gente se torna soberbo em muitos relacionamentos. A gente tem uma visão muito acima de nós em relação ao outro, mas tudo isso tem origem no pecado. Não tenha dúvida disso. Talvez a psicologia vai traçar aí alguns desvios de personalidade. A psicologia vai tentar explicar olhando para a nossa cultura familiar, talvez uma cultura familiar um pouco mais arrogante, individualista, e aí por si os filhos vão acabar repercutindo. Mas entenda, além dessa análise da psicologia, que realmente é uma questão comportamental, você não pode se esquecer que isso é um pecado. Não deixa de ser um pecado e não deixa de ser algo que entristece a Deus. Então, talvez a gente ouve, de alguns profissionais, mas isso é normal, a gente tem as nossas personalidades. Sim, eu tenho inúmeros pontos da minha vida que talvez pode ser explicado à luz da minha tradição familiar, porém, eu sei que entristece a Deus e a gente precisa combater, porque o oposto de humildade é orgulho, é arrogância, e isso não tem parte com Deus. Deus não se agrada disso, isso não faz bem a você e nem ao Evangelho. Talvez por isso que muitas pessoas morrem nos seus relacionamentos e às vezes se sentem completamente sozinhas e isoladas, porque a gente acaba gerando isso com o pecado que a gente acaba ignorando em nossas vidas. Quando a gente fala de um viver tranquilo, feliz, experimentando essa tranquilidade da humildade, de viver em paz e harmonia uns com os outros, é óbvio que a gente precisa tratar do que é autoestima. Então você precisa aprender a cultivar essa autoestima. Há de se salientar que um dos grandes vilões, até mesmo da nossa vida emocional, que tem aí causado grandes dores relacionadas à depressão, é a nossa baixa autoestima, que é quando a gente começa a deteriorar por dentro, ter uma imagem interna muito fragilizada e muito ruída, e é isso que a gente precisa combater. Agora, como é que a gente entende essa questão da autoestima? Primeiro você precisa entender que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus, mesmo com as suas falhas, mesmo com os nossos desvios, mesmo com as nossas mazelas. Isso aí talvez é um traço do pecado em nós, mas ainda temos a imagem de Deus guardada em nós. Ainda temos ali os princípios de Deus guardados em nós e a gente precisa resgatá-los. Aí é uma grande palavra quando a gente tem o resumo da lei acerca de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Qual é a relação desse verso? Bom, a relação desse verso é que quando você ama ao próximo, você está amando o próximo à medida de si mesmo. Então, eu me relaciono com o outro medindo a mim. Eu me predisponho a viver pelo outro, medindo por mim. E a gente precisa entender o equilíbrio entre essas palavras, entre esse verso. Você não conseguirá amar o teu próximo como a ti mesmo se o amor que você tem por ti mesmo não for um amor construtivo, benéfico e bíblico. Por isso que talvez, eu falei no início, que a gente dá ao outro aquilo que está dentro da gente. A gente dá ao outro aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é. Então, se você tiver Deus na sua vida,
você vai conseguir ter uma experiência relacional muito mais sadia, muito mais apaziguadora do que aquele que não tem Deus dentro de si. Por isso que a gente consegue medir o relacionamento das pessoas com Deus baseado no relacionamento delas com as pessoas, porque a gente dá o que tem dentro da gente. A minha orientação a você é que a cada dia mais a gente consiga crescer na intimidade com Deus e que isso fique visível no nosso relacionamento com o outro, porque é assim que a gente glorifica a Deus. Talvez algo que facilite e contribua para um viver sadio com o outro é o nosso autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa admitir quem nós somos. Quando nós conseguimos admitir com facilidade acerca de quem nós somos, é porque a gente tem também uma visão elevada acerca de quem Deus é. Você nunca terá dificuldades de falar do seu pecado se você não entender que Deus ele é perdoador. Não terá dificuldade de falar sobre o amor ao próximo e viver isso se você entender o quão bondoso Deus é contigo. Nós somos a medida, nós agimos com outra medida daquilo que nós agimos com a gente mesmo. Então você precisa entender isso, porque essa ideia da autoaceitação, essa visão acerca de quem a gente é, a gente precisa para um viver mais sadio com o outro. Não tentar viver a diferença, não tentar viver a individualidade, não tentar viver no nosso mundinho, mas aceitar o outro e juntos nós glorificarmos a Deus. É óbvio que nesse processo de autoaceitação também a gente está não ignorando a ideia da santificação, né? Um princípio que Deus tem para nós, uma visão elevada acerca de nós mesmos, para que a gente busque sempre o crescer na fé, o crescer na intimidade e na purificação dos nossos pecados. Dessa forma a gente terá um viver mais sadio, um relacionamento com o outro mais preparado. Quando a gente fala sobre relacionamento com o próximo, a gente também tem que considerar a possibilidade do próximo dormir junto com a gente. E aí eu estou falando de matrimônio, eu estou falando de casamento. Paul Tournier, um psiquiatra cristão, né, teólogo, certa vez ele disse que ele tinha uma técnica de relacionamento que era aceitar as pessoas, né? Como aceitar as pessoas? E ele trata dizendo que as pessoas viajavam muitos e muitos quilômetros só para ver e ouvir ele falar acerca dessa técnica, só que as pessoas ficavam desapontadas quando encontrava com ele e descobria que a técnica de como aceitar as pessoas era aceitando as pessoas. Parou para prestar atenção? Não tem como a gente desenvolver um relacionamento saudável se a gente tentar mudar o outro. Parte do nosso relacionamento uns com os outros é aceitando-o a forma como ele vive. É óbvio que a gente não está traçando a questão do pecado ou de uma vida de santificação, como a gente já disse, mas a gente está falando de personalidade, a gente está falando do relacionamento. Para aprendermos a conviver juntos, nós precisamos aprender a aceitar as pessoas. Muitos relacionamentos matrimoniais às vezes chegam ao fracasso porque tem essa ideia, essa convicção de que a gente vai conseguir mudar o outro. Nós não iremos conseguir mudar o outro e isso Jesus também não pediu a nós. Na verdade, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos já nos gera um sinal, uma luz de que caminho nós devemos seguir. Eu quero deixar com você um vídeo pequeno do pastor Paulo Júnior, pastor na Igreja Aliança do Calvário, na cidade de Franca. É um escritor, um conferencista, um grande teólogo, um grande homem de Deus. E ele expõe, num pequeno trecho da sua palavra, um pouco o que é o amar, o que é o amor ao outro, o que é solidariedade, o que é o seu relacionamento com o próximo. Eu quero dividir esse videozinho com você e quero que você preste atenção por alguns minutos.
palavra amor, a tradução mais usada para a palavra amor na Bíblia, no grego, que define o tipo de amor que Deus está falando, é a palavra ágape, ou agape. Que quer dizer amor. O que quer dizer amor? A disposição de fazer o bem para outros. Uma das definições de amor é a disposição de fazer o bem para os outros. Como está a sua disposição de fazer o bem para os outros? Para o próximo? Isso é uma das definições de amor. Aquela pessoa sempre disposta, sempre disponível em fazer o bem para os outros. Agora, abre parênteses, presta atenção. Não confunda isso com obra de caridade. Como é que é? Pessoa, você vai lá dar uma comida para a pessoa, dá uma cesta básica, dá uma roupa. Não. O amor aqui é a disposição de fazer o bem. Inclui isso, bênção material, inclui comida, inclui roupa, e sim. Mas não quer dizer aquilo que você deseja fazer, e sim aquilo que a pessoa necessita que seja feito. Tem pessoa que faz muito, mas só faz o que ela quer. Isso não é amor. Pastor, eu dou tantas coisas. Ok. Você doa seu tempo? Ah, não, o meu tempo eu não abro mão. Você doa sua paciência? Ah, não dou não. Você abre a sua casa? Não, isso não é amor. Você doa aquilo que te convém. O amor é a disposição de fazer aquilo que as pessoas necessitam. Não é aquilo que eu quero fazer. Mas peraí, não estou entendendo ainda. Você faz algo para alguém que não te custa. Isso não é amor. Amor é fazer algo que custa. Olha, eu posso pagar um táxi para você ir para São Paulo. Beleza. Você pode me levar em São Paulo? Não. Eu pago um médico especialista para você. Ok. Você pode passar a noite comigo no hospital? Não. Isso não é amor. Eu necessito que você passe o dia, a noite comigo no hospital. Você necessita isso? Sim. Então eu passo. Nós confundimos obra social, caridade com amor. Isso, meu irmão, é a disposição de ser feito o que necessita. Por exemplo, tem algum pai aqui que não ama o filho? Levanta a mão aí. Você ama seu filho, você dá a vida, você morre por ele, correto? Você faz para o seu filho só o que você quer ou o que o teu filho necessita? Se o teu filho ficar doente, você dorme com ele. Se precisar de levar para Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, você leva nas costas, no ônibus, no trem, no avião. Por quê? Porque você ama. Agora, para o próximo, nós decidimos o que queremos fazer. Aí nós vamos chegar em cima do céu, no trono. Fiz tanto, Jeová. Vai, dá o galardão. Galardão? Você só fez o que você quis. Você não fez o que de fato eles necessitavam. Você não fez algo que te causasse desconforto. Algo que tocasse no seu arbítrio. Você lembra da parábola do bom samaritano? Ela fala do amor ao próximo. Sem esperar, passou ali um levita e um sacerdote. O que quer dizer? Eles estavam indo para o templo. Quando eles estavam indo para o templo, sem eles esperarem, estava um homem doente, saqueado no chão. Eles passaram de longe. Ou seja, aqueles homens não estavam prontos para fazer o bem para aquele samaritano. Foi casualmente. Ou seja,
Ele necessitava de ajuda naquele momento. Eles não podiam. Eles foram oferecer outro tipo de ajuda, ou seja, aquilo que lhes aprazia. Era exatamente naquela hora que eles tinham que demonstrar amor. Foi de súbito, eles não estavam esperando. Estavam com pressa, tinha um compromisso, apareceu um homem ensanguentado. Passaram de longe, sabe? Não tem nada com isso. Nós somos assim, fazemos o bem quando nos convém. Escolhemos o que fazer. E a maioria das pessoas vão nos procurar casualmente, sem que estejamos esperando ou preparados, sem perguntar se nós queremos, gostamos ou não, e temos que estar pronto a atendê-las, querendo nós ou não. Isso é amor. Isso é amor. Não se engane com a sua obra social. Não se engane. Às vezes eu estou orando, e muitas coisas que eu vou fazer para alguém, eu oro primeiro. Vou dar um exemplo simples. Eu ganhei uma bicicleta para dar para alguém. Eu orei alguns meses para saber para quem eu dava. Por quê? Porque eu posso ter a tendência de fazer bem para quem eu quero e não para quem de fato precisa. Isso não é amor. Como que é amor? Tem que fazer o bem para quem de fato precisa, né? Pastor, eu abençoo tanto. Quem? Quem eu gosto. E quem você não gosta? Ah, não, eu não dou nada não. Mas será que quem você gosta está precisando sempre? E aliás, esse negócio de não gosta, como é que é? Quem que você não gosta? Vamos resolver isso aí, ué. Você não gosta de quem, irmão? Ô louco, ué. Tem que gostar de todo mundo, ué. Quem que é que você não gosta? Vamos conversar ali no final para você começar a gostar dele? Hã? Você está entendendo? A disposição de fazer o bem quando necessitar. Não escolha o que você quer fazer, nem escolha quem você quer ajudar. Faça aquilo que for necessário e ajude quem está necessitado. Isso é amor. Terceiro, amar é a disposição de fazer o bem. Não consiste em fazer só obras sociais. Amar é abraço. Amar é suportar. Você ama? Suporta. Você ama? Abraça, afeto. Você ama? Tenha paciência. Não é só ficar dando coisa, não. Senão os espíritas vão para o céu e... Ué. E aí? Paciência. Amar é ceder a sua vez, ceder o seu lugar, abrir mão de regalias. Amar passa por sentimento, por gesto. Então a disposição de fazer o bem não é só ficar dando coisa, porque tem gente que não precisa de camisa, de roupa, de comida. Tem gente que precisa do quê? Paciência, compreensão, visita, abraço, desabafo, ouvir. Isso é amor. A disposição de ter paciência, a disposição da tua presença, a disposição do teu sorriso, a disposição da tua atenção, a disposição do teu carinho. Amor. Quarto, a palavra ágape quer dizer, opa, tem outra coisa aqui. Amor incondicional. O amor mundano, qual que é? Um amor justo. Você me deu, eu te dou. Você merece, fez por merecer,
Toma. É um amor condicionado à outra parte. Eu amo, eu faço bem, condicionado ao bem que aquela pessoa faz. Isso é mais ou menos o padrão do mundo. O amor da Bíblia: a pessoa a ser ajudada não precisa reunir nenhuma condição. Ela é miserável, pobre, ela é ruim, ela não merece nada. Mas eu tenho que fazer. É incondicional. É igual o amor de Cristo por nós. Você não vai para o céu porque você merece estar lá. Você não merece nada. Mas a incondicionalidade do amor de Deus nos salvou. Pastor, eu vou dar para aquele ali porque aquele merece. Não é amor. Para aquele eu não vou dar porque ele não merece. Não é amor. É incondicional. Se o teu inimigo merece alguma coisa? Não. Se o teu inimigo padecer, ajuda ele. Mostra carinho por ele. Estende a mão para ele. Mas não é meu inimigo, é. Só que o amor da Bíblia é incondicional. É isso que Jesus está dizendo. Amar como a si mesmo. É incondicional. Entre nós não deve haver condições. Não é meritório esse amor. Você fez por merecer. Não. Incondicional. A tua esposa, teus filhos, os vizinhos, os irmãos em Cristo, diferentes classes sociais, cores, idades, temperamentos, não precisam reunir as condições que você deseja para que você faça bem a eles. Faça bem a eles, mesmo que eles não reúnam uma condição sequer. Isso é amor. Isso é o que Cristo fez. Quando Cristo chegou, o que ele fez? Foi lá nos fariseus, todos certinhos. Foi atrás de prostituta, publicano, leproso, desempregado. E abraçou essas pessoas. Como é que ele come com a prostituta? Como é que ele vai na casa de um publicano? É um amor incondicional. Você quer perguntar para mim qual seria a cura instantânea para o mundo? Pastor, as nações estão em guerra, há um colapso, não dá para descrever o que há no mundo. Colapso mundial. Qual seria a cura instantânea para o mundo? O amor. O amor. Se os Estados Unidos amassem as nações pobres, protegiam. Se as nações ricas amassam as pobres, não extorquiam, não cobrariam juros altos, não haveria fome. Se os semelhantes, se os homens amassem os seus semelhantes, acabaria. Não haveria morte, estupro, aborto, pedofilia, corrupção, mentira, crime. O amor seria uma cura instantânea para os problemas mundiais. O amor. Agora, nós temos a prerrogativa de conduzir o amor. Lembre-se das pessoas que te rodeiam, na escola, no trabalho, em casa, na rua, na igreja. Como você tem manifestado isso? Essa disposição em fazer o bem incondicionalmente. Esse é o nosso dever, é o maior de todos. E Jesus está dizendo aqui, está orando muito, estou jejuando muito, falta de culto, nenhum culto, cumpro todas as regras doutrinárias da aliança do Calvário, como ninguém ama o próximo. Não está adiantando nada. Não está adiantando, pastor? Não está adiantando. Mas eu estou magro e tanto jejuar, não está adiantando. Mas eu estou lendo a Bíblia em 4 línguas, não está adiantando. Não está adiantando, eu estou me flagelando. O joelho está sangrando. Eu estou entregando, fazendo obras de caridade no planeta inteiro. Não está adiantando.
Temos que amar o próximo. Eu espero que você tenha refletido um pouco sobre o que de fato é esse amor ao próximo, esse amor ao outro que está ao nosso lado, a essa reflexão nessa lição de número 5 sobre relacionamentos. Minha oração é que Deus siga te iluminando, te fortalecendo e te instruindo a cada dia. Seja você um novo crente em Jesus ou você que já há anos tem caminhado juntamente com a igreja dele, com a missão dele e tem cumprido cabalmente aquilo que Deus confiou. Deus te abençoe, semana abençoada e que a cada dia mais Ele reine no teu coração. Fica na paz.